Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler 14 versículos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas o que é isto para tanta gente? O que você faria se tivesse 5 pães e 2 peixinhos? Sabe, esse milagre foi um acontecimento muito importante, que ele acabou, ele sendo registrado pelos 4 evangelhos. É uma das únicas passagens que é registrada nos 4 evangelhos. Tal é a importância. E nós muitas vezes passamos, corrido por cima, 5 pães e 2 peixinhos, e nós simplesmente não damos a atenção necessária. A palavra de Deus, ela diz que Deus fez as coisas simples e direitas, mas somos nós que complicamos tudo. Antes de ontem eu estava na sexta-feira, descendo a 427, e eu estava indo para a minha academia. Tenho feito academia 3 vezes por semana, e faço na segunda, na quarta e na sexta. Na quarta-feira, o meu treinador, o personal trainer, me liga e fala: olha, mandou mensagem, não vai dar para a gente poder treinar hoje, porque eu estou levando a minha mãe para o hospital. E foi assim, de última hora. Eu falei: oh meu Deus, que Deus tenha misericórdia dela, e glória a Deus que eu tenho um dia livre agora. Vou embora. Mas sexta está chegando, né? E sexta-feira, meus queridos, o que acontece? Eu acordo 3:30 da manhã e consegui dormir de novo? Que nada. Aí já estava quase se dando 5 horas. Falei: vou levantar para trabalhar mesmo. E emendei, e fiquei. Mas eu tenho um apoio, eu tenho alguém que me ajuda. É a Érica. E eu então, quando deu lá para 1h da tarde, eu já estava moído. Eu falei: como é que eu vou para a academia? E eu falei: Érica, minha filha, você pode ir no meu lugar? E ela falou: pai, hoje eu não posso. Filha, como é que eu vou continuar perdendo peso se você não me ajuda? Mas hoje não dá, pai. Eu falei: meu Deus, e agora? E eu descendo ali a 427, comecei a falar: meu Deus, tem misericórdia, Senhor, porque olha, eu não estou querendo academia hoje não, Senhor. Esse tal de happy hour no Friday, eu não quero nem saber o que é isso. Eu preciso de uma cama, pai. E eu ia orar em nome de Jesus, mas eu não tive coragem. Não tive coragem, de usar o nome de Jesus ali,
por uma causa assim tão pequena, e simplesmente o meu telefone tocou, e era um amigo que eu já não conversava por muito tempo, e fiquei com ele meia hora no telefone, até dar a hora de eu entrar para a academia. Eu ali estacionado, né, ali no estacionamento da academia, e eu vi que já deu a hora, falei, olha, eu vou ter que desligar. E na hora que desliguei, eu vi que tinha uma mensagem. Falei, meu Deus. Olhei, era o meu professor de novo. E ele fez aquilo que eu achei que fosse o impossível, porque ele já tinha cancelado numa quarta-feira, e de última hora ele falou, não vai dar para poder treinar hoje de novo. Eu falei, oh meu Deus, que bom, e fui embora. E na hora que eu estava saindo, antes de sair do parque lá, o Espírito Santo falou comigo, é resultado daquele desejo de oração que você estava pronto para poder fazer, e eu intercedi por você, aí tem dedinho meu, então glorifica a Deus. E eu comecei a glorificar ao Senhor, e fui embora para casa pensando, meu Deus, eu queria saber que hora que Ele mandou. Sabe quando você fica com aquela coisa inclinado, né? Eu queria ver o que aconteceu, eu queria ver que hora que Ele me mandou a mensagem. Será que foi na hora que eu fiz a oração? Você fala que foi muito tempo antes? Eu falei, não, eu sei que foi na hora, deixei de lado, mas o Espírito de Deus queria que eu tivesse uma experiência nova com Ele, e não deixou eu me aquietar, até que eu fui no meu telefone e fui ver. Aí eu vi a hora que eu tinha falado com o meu amigo, que ele tinha me ligado, eu sabia que eu tinha falado, eu tinha, né, com aquela vontade de orar naquele instante, eram 2h22. Fui lá onde ele me mandou a mensagem, era 2h23. Falei, o Senhor pode sim todas as coisas. Meus queridos, isso é uma coisa pequena, mas o mesmo Deus que age em coisa pequena é aquele que diz assim, que se eu cuido dos passarinhos que estão lá fora, que eles não plantam, não semeiam, sabe, e nem colhem, mas eu não deixo nada faltar para eles, quanto mais para a sua vida. Os lírios do campo que estão lá fora, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles, mas olha agora, eles depois, esses lírios, essa erva vai ser queimada no fogo. E se eu cuido tanto dela e faço tão bonito, por que eu não cuidaria de você, da sua vida? Meus queridos, às vezes, o que acontece, nós desconsideramos as primeiras coisas. E eu passando por um tempo difícil, e Deus falou comigo, da mesma maneira que o Espírito de Deus intercedeu por você numa coisa pequena, da mesma maneira que eu agi naquela coisa pequena, eu vou agir na sua vida, no que for preciso, vou agir e vou te mostrar que eu sou Deus. E a minha pergunta para você, nesta manhã, é exatamente isso, sabe? Olha, o que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? O que seria isso para tanta gente? Talvez você aqui nessa manhã, com tanta dificuldade, debaixo de tanta luta, e você dizendo assim, meu Deus, eu não sei qual vai ser a minha saída. Sabe que aquele milagre foi o milagre com mais testemunhas que Jesus realizou. Eram 20.000 pessoas que estavam ali, mais ou menos 20.000. A palavra de Deus diz que eram 5.000 homens. Os historiadores dizem que pode chegar, que poderia ter sido até 20.000. E eles estavam ali agora, você imagina como eles estavam. A palavra de Deus diz que Jesus, quando viu aquele povo, ele começou a olhar para ele e teve pena, teve compaixão deles, porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. Era um povo que estava sedento, era um povo que buscava a graça e a misericórdia, era um povo que estava procurando uma palavra amiga, uma palavra de esperança, era um povo que precisava de uma cura. Era um povo que estava em necessidades. E nós aqui nesta manhã
somos um povo não tão diferente como aquele que tinha sido que foi em busca de Jesus. Nós temos as nossas necessidades e as nossas dificuldades. E a palavra de Deus diz que Jesus pregou para eles, Jesus ensinava eles, Jesus dava uma boa palavra para eles, mas chegou uma hora que Jesus disse assim: e agora, como que nós vamos fazer, para despedir? Os discípulos chegaram e falaram: Senhor, já é tarde, aonde nós vamos arrumar alguma coisa para esse povo comer, para despedi-los? Está o povo com fome. Diante de várias dificuldades nas nossas vidas, nós sempre achamos que vai tarde, que é tarde demais. Eu quero dizer para você nessa manhã que, agindo Deus, quem impedirá? Que nada pode tardar nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. Quando ele chegou, ele olhou para aquela multidão e sentiu compaixão por eles. Ele falou: esse povo está faminto. O Senhor, Ele olha para mim, olha para você nessa manhã, e Ele sabe das nossas necessidades. Eu não precisei fazer uma grande oração, Ele sabia da minha necessidade. E às vezes nós, nas nossas fraquezas, não oramos, mas nós temos a misericórdia de Deus, porque o Espírito de Deus intercede por cada uma das nossas vidas. E eu não sei, a sua luta é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que não é tarde demais. Sabe que eles chegaram e disseram assim: Senhor, não tem, no que nós temos aqui, são 200 denários, 200 denários, era o que dava para poder, era trabalho de 200 dias, e falou: nós não temos aí dinheiro suficiente para poder comprar para todo mundo o alimento que precisa. E muitas vezes, meus queridos, é por aí onde nós, achamos que vamos arrumar a solução. Nós começamos a achar que a solução dos nossos problemas é o dinheiro. A solução para os nossos problemas é, então, trabalhar muitas vezes mais, muitas horas mais, é trabalhar muitas vezes 7 dias por semana. E você sabe que Jim Carrey é aquele ator do Dumb and Dumber. Sabe quem é? Faz assim. Muito famoso, conseguiu tudo na sua vida, fez vários filmes, mas no final chegou e me parece que bateu uma depressão muito grande nele. E ele disse assim: eu queria que todas as pessoas adquirissem tudo o que elas queriam mesmo, quisessem na vida delas, para que elas tivessem muito sucesso, para que elas pudessem ver então que essa não é a solução. A solução para as nossas vidas, meus queridos, não está no dinheiro, porque o dinheiro ali já era tarde, da noite, a noite estava ali e não tinha onde comprar as coisas, não tinha onde comprar o alimento. E o que fazer agora com o dinheiro? O que você vai fazer com tanto trabalho na sua vida, nas suas horas mais difíceis, nas suas lutas? Sabe, quando estiver chegando um tempo mais escuro sobre a sua vida, o que você vai fazer com o seu dinheiro? O que ele vai poder comprar para você? Ele não vai poder te dar a solução para todos os seus problemas. A palavra de Deus diz que André estava caminhando ao redor, e ele viu que alguém tinha se levantado. E esse alguém era um jovenzinho. Esse jovem disse: olha, assim, eu tenho aqui alguma coisa, 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
5 pães de cevada. Cevada, meus queridos, era algo que era inferior ao trigo. Era usado geralmente para poder alimentar os animais. Então eram 5 pães que não eram assim de tão grande qualidade. Eram 2 peixinhos, sabe, peixinho seco, que talvez fossem ser usados para poder dar algum sabor naqueles pães. Mas o que era aquilo? Para tanta gente, para uma dificuldade tão grande. O que você tem para poder apresentar hoje diante a sua necessidade? Diante a luta que você está travando na sua vida, o que você tem para poder apresentar? Talvez você esteja dizendo assim, olha, o que seria isso? O que será isso? Não vai adiantar de nada. Eles também acharam que não ia adiantar nada, porque era muito pouca coisa. Mas sabe de uma coisa, meus queridos? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele estava ali agora, pronto para poder fazer um milagre, porque quando nós decretamos a nossa falência, a falência das nossas forças, aonde nós dizemos, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não tolero mais, é aonde então que o poder de Deus vem sobre as nossas vidas e começa a agir e fazer um milagre. Deus pode sim fazer um milagre na sua vida. Deus pode fazer um milagre lá na sua casa. Deus pode fazer um milagre na vida dos seus filhos. Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Deus pode fazer um milagre no seu trabalho. Deus pode fazer um milagre na sua escola. Deus pode fazer um milagre nas suas escolhas. Porque antes mesmo, meus queridos, a palavra de Deus diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Mas ele estava testando, sabe? Antes de nós apavorarmos com a nossa situação, Jesus já sabe o que vai fazer. Porque os nossos problemas nunca pegaram Jesus de surpresa. Quando parece que para os nossos problemas, sabe, já não vai ter mais jeito, Jesus já tem a solução. Aquele jovem, ele só escutou no meio daquela multidão que estavam precisando de alguma coisa, porque ele estava perto. Se ele estivesse longe de Jesus, ele não iria conseguir ouvir o que eles estavam necessitando e saber, mas ele estava participando porque ele estava perto, ele estava com a solução nas mãos, porque ele sabia que estava perto. Eu quero dizer para você, se você tem algo pequeno sim nas suas mãos, que você fala, meu Deus, eu não vejo como isso vai funcionar, mas se você agir com fé nessa manhã, e você chegasse perto de Senhor, você usará o que você tem como bênção para a sua vida, porque o que Deus precisa é dessa coisinha pequena aí, para poder Ele trabalhar na sua vida, para Ele resolver a sua situação e te dar forças para vencer a sua dificuldade. Deus não precisa de nada disso, porque Deus, quando fez o mundo, Ele fez o mundo e do nada Ele criou todas as coisas. Mas, em regra geral, Deus usa as coisas pequenas para poder fazer delas coisas grandes. E talvez você tenha buscado uma bênção especial para a sua vida, mas você não tem andado tão perto, e você tem a solução, e a solução é isso de pequeno que você tem, e a presença de Jesus na sua vida. Então não se afaste. Você quer um milagre dentro da sua casa, não se afaste dos pés do Senhor. Na hora certa, Deus vai agir.
ponha o pouco que você tem nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? O que eu vou fazer, Senhor? E a ordem de Jesus foi assim, olha, disse Jesus, mandem que o povo se assentem. O povo estava ali e estava, talvez, assustado com toda aquela situação, com tanta gente. E o Senhor disse assim, olha, manda que todos se assentem. Meus queridos, diante as nossas adversidades, as nossas necessidades, nós precisamos nos acalmar. Não adianta o nervosismo, não adianta correr de um lado para o outro igual um doido, mas a ordem de Jesus foi, fale para o povo se assentar. E a palavra de Deus, ela diz assim, olha, para você que está tão, afobado, com tanta ansiedade, Deus está dizendo, assenta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para o milagre acontecer, o milagre da multiplicação, primeira coisa, aquelas pessoas tiveram que se acalmar. É preciso que você se acalme hoje, na presença do Senhor. Seja qual for o tamanho do gigante na sua vida, é preciso se acalmar. E disse assim, olha, faça com que eles sentam entre grupos de 50 e grupos de 100. Sabe o que Jesus está dizendo, meus queridos? Eu preciso que tenha, não somente aqui, o descanso, mas que haja ordem. É preciso haver ordem nas nossas vidas. Nós não podemos, deixar com que aquilo que está nos afligindo venha nos amedrontar, venha nos parar, venha fazer com que de tal forma nós ficamos, sem chão e perdidos. Há poucos anos atrás eu recebi uma notícia e eu fiquei sem chão. Eu peguei o meu carro e eu entrei na 407, eu dirigi meia hora na 407 para poder conversar com um pastor amigo meu, para poder eu ir e desabafar com ele. Eu dirigi meia hora na 407, parece que na linha do centro, com o olho bem ligado e praticamente sem piscar os olhos, de tanto que aquilo estava me incomodando. E eu confesso que me incomodou por vários dias, talvez vários meses, mas chegou uma hora que eu tive que me aquietar. Chegou uma hora que eu tive que colocar as coisas em ordem. E dizer assim, olha, todos nós aqui, a maioria de nós, vamos dizer, passamos sim por grandes lutas na nossa vida. Talvez você agora aí pode começar a pensar, meu Deus, eu tenho sim uma grande dificuldade. Eu tenho sim uma grande luta e eu não estou conseguindo vencê-la. Está muito maior do que as minhas forças. Colocar ordem, meus queridos, é nós colocarmos as coisas nos devidos lugares, tirar um pouco da nossa frente. Tem certas batalhas que a palavra de Deus diz que ela não é necessariamente para nós. Nessa batalha não tereis que pelejar, porque sou eu quem pelejo por ti. Então você precisa pegar algumas das suas preocupações, começar a colocar um pouco de lado. Não é para que você venha se esquecer dela, ela vai estar ali, mas ela não vai estar agora determinando o tom que você, o rumo que você deve andar, porque você deve continuar marchando olhando para Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, é aquele
aquele que vai nos garantir, sim, toda a nossa vitória. Para o milagre acontecer, precisa de controle, precisa de organização. Então, que nessa manhã você possa se preparar para esse milagre, que você possa se organizar. A palavra de Deus diz que Jesus, então, ele pegou, e os pães, e ele deu graças pelos aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele deu graças. E porque ele deu graças, o milagre veio. E muitas vezes, aquele pouco que nós temos, nós ainda reclamamos que isso não vai dar para nada, que isso não vai adiantar para nada. Mas a ordem que o Senhor nos dá nessa manhã é: o pouco que você tem, a pouca força que ainda lhe resta, apresente ela para Deus nessa manhã e glorifique ao Senhor nosso Deus, e Deus vai agir na sua vida. Não podemos lamentar e nem murmurar com o pouco que nós temos. Porque se nós quisermos ver essa multiplicação, nós vamos aprender a tudo, em tudo, dar graças a Deus. Então dê graças a Deus. E você então vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Deus não desiste de nenhum de nós que estamos aqui. Se Deus nos trouxe aqui nessa manhã, é porque Deus tem, um compromisso com as nossas vidas aqui nessa manhã, em nos abençoar, em nos guardar, em nos acertar, em nos polir, e fazer de nós novas criaturas. Aquele milagre não aconteceu de uma vez só. Você já imaginou se acontecesse de uma vez só, uma montanha de alimento que daria ali? Mas a palavra diz que Jesus chamou os seus discípulos e pegou e falou: olha, pega aí e vai distribuir esse alimento. E à medida que eles iam distribuindo o alimento, então ele ia se multiplicando. Para de querer ver as coisas acontecerem na sua vida, aqui naquele tom de pá, e de uma hora para outra, e você vê tudo, já pronto e já certinho, da maneira com que você quer. Aprenda a andar em fé, aprenda a andar e marchar em direção da sua bênção. Que Deus pode fazer acontecer de uma hora para outra? Claro que pode. Ele pode todas as coisas, mas regra geral, Ele vai fazendo no caminho, à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai caminhando. Então o seu milagre pode começar agora, porque o milagre está, sabe aonde? Também na nossa determinação. Se credes, verás a glória de Deus. Milagre está na nossa obediência, é se nós quisermos mesmo ver. A palavra de Deus diz que os discípulos tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. E que Jesus chegou pela manhã e falou com eles: volta de novo para o barco. E vai lá e lança a rede. E eles falaram assim: não tem jeito, não tem nada, já trabalhamos a noite toda. Eles estavam frustrados. Mas eles, na palavra de Deus, na palavra de Jesus, eles foram e voltaram com 153 peixes, aquela rede arrastando aquele tanto de peixe. Eu quero dizer para você que entre uma noite ou um dia de muita dificuldade na sua vida, o outro de frustração na sua vida,
O outro dia pode ser o dia da sua vitória, o dia da sua bênção. Precisamos crer, meus queridos. Se credes, verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz que quando todos comeram e saciaram e comeram à vontade, Jesus falou: agora vai lá e recolhe o que sobrou. Havia abundância, mas não é porque há abundância nas nossas vidas que nós podemos agora desperdiçar, nos dá o direito de desperdiçar de maneira nenhuma. Às vezes tem abundância nas nossas casas e tem comida demais e nós colocamos comida demais no prato, sabe, compramos às vezes comida demais e daqui a pouco a comida acaba indo para o lixo. A comida, meus queridos, é o símbolo, é a expressão do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. E se nós colocarmos para o lixo, nós estaremos colocando para o lixo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Precisamos termos cuidado com a abastança que nós temos. Vivemos num país de abastança mesmo, mas nós precisamos cuidar daquilo que nós temos. Essa abastança não nos dá o direito de agir de qualquer maneira com irresponsabilidade. Não, vamos cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado. E sabe que eles passaram por tudo aquilo ali, viram o poder e a graça de Deus, e o povo, no versículo final, está dizendo que o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Muitas vezes Deus permite passar pelas lutas, pelas dificuldades, que é para você ter um relacionamento maior com Ele, para que você possa entender que Ele é o Jeová Jiré na sua vida, que Ele é aquele que vem com suprir todas as nossas necessidades. Jó disse assim: antes, Senhor, eu ouvia o Senhor, eu só conhecia só por ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Você pode ver sim a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, quando Deus chega e começa a agir, e começa a mudar os planos, começa a destruir o que Satanás tem feito, começa a colocar paz dentro do seu coração, paz dentro do seu lar, começa a chegar e colocar a família em ordem. O que você tem para apresentar para Jesus nessa manhã? Talvez seja algo pequeno, mas eu quero dizer que esse algo pequeno, com a presença de Deus, com a fé em Cristo Jesus, esse algo pequeno é o que você precisa para um milagre acontecer na sua vida. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e começar a pensar sobre isso. Começar a pensar que Jesus opera milagres a partir do pouco que nós temos nas nossas mãos. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua luta? O que tem te perturbado? O que tem tirado a sua paz? O que tem muitas vezes trazido em você o cansaço de viver?
Quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos nessa manhã? Se você ativar a sua fé nessa manhã, é só o que você precisa. É só o que você precisa para poder ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa manhã, porque às vezes nós sabemos que o Senhor permite algumas coisas acontecer nas nossas vidas para nos colocar à prova. Porque enganoso é o coração do homem. Mas que nós sabemos, Senhor, que o Senhor, antes mesmo de alguma coisa acontecer conosco, o Senhor sabe da solução, o Senhor sabe como vai consertar. Mas o Senhor está esperando que nós façamos alguma coisa, que como aquele jovem, que nós apresentemos alguma coisa. E o que você tem para apresentar para Deus nessa manhã? Ele disse para os discípulos: vocês vão e vocês é que vão distribuir. O milagre foi acontecendo à medida que os discípulos, os ajudantes, iam distribuindo o pão e o peixe. Deus quer usar você para que o milagre aconteça na sua casa. Seria muito bom se acontecesse de uma vez. Mas a verdade é que ele pode acontecer ainda hoje com o primeiro passo e você marchar em direção à sua bênção. Deus nos fez simples, mas muitas vezes somos nós que complicamos tudo. Amém? Que nessa manhã, que possamos fazer então um exame nas nossas vidas, nas nossas mentes e dizer: Senhor, minha vida está no teu altar. Vou participar da ceia nesta manhã, comer do pão, tomar do vinho. Pão que representa o corpo de Cristo. O vinho que representa o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Que possamos sair daqui nessa manhã, meus queridos, com uma nova atitude, com uma nova esperança. Porque quando Jesus despediu aquele povo, eles voltaram com certeza para casa, alegres, sabe, confiantes, confiando na promessa de Deus, sabendo que dias melhores estavam por vir. Tem dias melhores para a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai querido, para que o Senhor venha falar aos corações dessa manhã, que o Senhor, ó Pai querido, possa chegar e tirar agora todo o medo, Senhor, tirar, Senhor, toda aquela indecisão de que as coisas estavam indo tão mal, tão ruim, mas que agora, Senhor, que eles possam pegar o pouco que têm e que possam ver a vida tomar uma outra direção. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor,
para que todos possam ver, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é aquilo que o inimigo tem feito, que seja desfeito no meio do povo de Deus. Que teu povo, Senhor, nessa manhã, possa sair daqui, Senhor, sabendo que toda dificuldade, Senhor, vai cair por terra, Senhor, porque o Senhor é quem nos faz coisas novas. Senhor, não permita que as nossas dificuldades venham determinar, Senhor, o nosso futuro. Que nós não venhamos, Senhor, deixar com que elas venham nos impedir de te adorar e de te glorificar, de te manter, Senhor, manter a nossa vida na tua presença. Mas que ao colocarmos um pouco de lado, possamos entender, Senhor, que a vida não para. Que a vida, Senhor, ela segue. E que aos poucos, Senhor, as coisas vão sendo consertadas. Pai, elas não estão sendo ignoradas, mas estão sendo colocadas, Senhor, nas tuas mãos, porque, Senhor, nós declaramos, ó Pai querido, que são mais fortes do que nós. Mas a tua palavra, Senhor, ela diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Meus queridos, é uma maneira diferente que eu já não prego há muitos anos. Mas eu quis fazer assim porque eu sabia que dentro dessa maneira o Espírito de Deus iria estar trabalhando no coração de um ou de outro que está em grande necessidade nessa manhã. E que você possa sair daqui cheio da paz do Senhor e confiando que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na vida dos seus filhos. Deus vai fazer um milagre lá na imigração. Deus vai fazer um milagre nos seus negócios. Deus vai fazer um milagre na sua saúde. Deus é Deus de milagre. Nada pega Ele de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus.